Igreja, amém? Aleluia! Glória a Deus. Minhas lutas e meus momentos difíceis, pela misericórdia do Pai, nós vamos avançando. Não que tenhamos de nós mesmos condições, mas o Senhor é quem nos capacita. Quem tem sido capacitado por Deus aqui? Amém? Antes de nós prosseguirmos, com a palavra, nós queremos orar por aqueles que estão fazendo aniversário ou farão essa semana, estão fazendo de repente hoje ou farão ao longo dessa semana aniversário de casamento, aniversário de vida mesmo, ano de vida. Alguém faz aniversário aí? Por favor, vem aqui à frente. Robson e Renato, aniversário de casamento, Vamos aplaudir ao Senhor. Jaqueline. Deus abençoe, meu irmão. Mais alguém fazendo aniversário? Vem cá, por favor. Vem cá, Wagner. Sua esposa? Vem cá, minha irmã. Pastor Fernando vai orar por nós, por vocês. Vem cá, por favor. Mais alguém? Eu estou visitando, mas eu não sou nem da igreja. Ué, mas não tem que ser da igreja para receber uma oração. Se você está fazendo aniversário de casamento, para a gente aqui é uma alegria poder saber disso e poder participar disso com você. Há mais alguém fazendo aniversário ao longo dessa semana? Amém? Parabéns para vocês todos. É de casamento aqui, né? De casamento também. É? Aniversário de quem? É ou não é? Eles estão decidindo aqui ainda, vamos ver. Calma. Mas não é? É casamento também. Agora já sei que é casamento. É brincadeira, tá? Aniversário, casamento, Então eu quero convidar a igreja, por favor, a estender as mãos em direção aos irmãos aqui, preciosos, casais, É uma alegria tê-los aqui. Robson e Renato estão aqui há bastante tempo. Me lembro quando eles mudaram para Araruama, o nosso irmão Alice Poder Manjani também, Jaqueline também, agora uma recente Wagner, sua esposa, tá? Não vi. Casamento também? Flávia e Oséias? Parabéns, quantos anos de casados? 21? Gente! Esse rapaz não parece ter 21 anos. Você pegou para criar. Brincadeira. Ela falou assim, que horror, pastor. Olha a cara de novinho. Eu passei irmão do filho dele, cadê o mais velho? Cadê? Olha lá, passei irmão, Não parece irmão os dois? Parabéns, tá? Parabéns você também, parabéns, tá? Mensagem de casamento. É isso aí. Não tem dia fazer mensagem de casamento, mas alguém, de repente, aparece, sei, brota, nasce, será? Vai que vai. Acontece, Pastor Fernando, ora forte para que Deus conserve os casamentos, tá? Amém. Amém. Você pode ficar de pé nesse momento? Fabrícia vai fazer aniversário? De casamento? Fabrícia, quem é? Olha. Maravilha. Sábado. Isso. Amém. Estenda as tuas mãos. Pai, é uma alegria nesse dia, nessa data. Pai, que o Senhor venha derramar ricas bênçãos àqueles que estão, Senhor, completando mais um ano de vida. Ela pode dizer que até aqui ajudou o Senhor. Pai, os teus filhos que estão completando aqui aniversário de casamento, que o teu Espírito Santo continue, Pai, sobre essas famílias, abençoando, que eles possam ser exemplo para a sua parentela. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre a vida deles como igreja toda sorte de bênção, que o Senhor venha a cada dia acrescentar a porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida deles. Assim nós oramos, certo, que o Senhor está agindo em nome de Jesus. Parabéns a todos vocês, tá? Parabéns aos casais, parabéns aos irmãos. Deus abençoe. Tá? Ainda nesse momento de festividade, quero convidar aqui a família do pastor Arthur à frente, o pastor Arthur, a Vânia e o Natan.
Pastor Arthur está com a gente já há algum tempo, congregando, Vânia também, e o Natan. Deus abençoe sua vida, tá, Natan? Em nome de Jesus. Só que eles não tinham sido ainda recebidos de uma forma oficial. Pastor Arthur, ele é um pregador, um amigo, companheiro, até de academia, né, pastor? Dá para perceber que ele é forte, né? Ele gosta de puxar ferro, né, fazer lá barra. Cadê Natan? Natan não, é Tainã. Tá aí? Tainã tá nos Estados Unidos, a soja lá parecida com ele, Tayan. Tayan também é um puxador de ferro, gosta, Esse rapaz é bom. Eu já estou sabendo que aquela menina ali do lado dele, apesar de ser pequenininha, ela faz aquele negócio. Qual é o nome que você fala? CrossFit. Chique, né? CrossFit. Né? Ela é uma do CrossFit, né? Eu sou do levantamento de garfo. Brincadeira, eu malho também um pouquinho, não igual vocês assim não, mas a gente tenta fazer uma graça. Mas é uma alegria, porque o pastor Fernando estava aqui já há algum tempo, talvez para alguns, foi até a nossa conversa, né? Seja uma surpresa dele não ter sido recebido, mas ele estava namorando a igreja, agora ele casou com a igreja, né? Além de você casar com a sua esposa, além de ser pai do Natan, agora eu vou casar com a igreja metodista de uma forma oficial, e assim como o pastor Ricardo, assim como o pastor Fernando, né? Oi? Falei o quê? Desculpa. Eu estou sob alguns impactos aí. Mas, enfim, ele tem um desejo de estar congregando aqui com a gente, participando. E nós conversamos de uma maneira muito simples, né? Conforme o ritual nos pede, nos orienta. E eu pergunto a vocês, é o desejo de vocês serem recebidos como membros aqui da Igreja Metodista da Praça da Bandeira? É o desejo de vocês? Se é um desejo de vocês, vocês já estão aqui há algum tempo, seguindo uma formalidade, mas logicamente uma necessidade. Nós queremos perguntar, é o desejo da igreja recebê-los também como membros da Igreja Metodista da Praça da Bandeira? É o desejo? Se eu quero convidar a igreja a levantar as mãos, os braços, tendo seus braços, suas mãos, e nós vamos orar, agradecendo a Deus, mas antes de nós orarmos, nós vamos cantar uma canção, mesmo você com as mãos, não, pode manter as mãos, a boca que canta, o braço de pé, assim, funciona, né? Vamos lá. Em nome de Jesus. Abençoando, irmão. Tá? Qual é a canção? Amém. Vamos cantar. Recebi um novo coração no mar. Coração. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque tudo tem um tempo. Eu às vezes não entendo, às vezes não compreendo, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor separou essa noite para ser uma noite especial na minha vida, na vida dessa igreja e na vida do pastor Arthur, da Vânia e também aqui do Natan. Queremos agradecer pela vida deles e recebê-los como membros, como família metodista nesse lugar. E oramos as ricas bênçãos, porque cremos na provisão que vem do alto. Profetizamos toda sorte de bênção, provisão sem medidas para a vida dos teus filhos. Em o nome de Jesus, amém, amém, amém. Vocês cantaram tão bonito essa canção, que amém, vamos aplaudir ao Senhor. Só um minutinho, pastor. De uma forma muito objetiva, mas tão maravilhosa. Vocês estão cantando muito bem, vocês estão de parabéns, tá? Eu quero parabenizar a igreja. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. E eu quero convidar você. Eu estou vendo algumas pessoas que eu não estava vendo há algum tempo. Tá? Talvez eu não vou ter condições de apertar sua mão agora, quem sabe no final. Mas eu quero convidar a igreja. Tá? Quem está nos visitando aqui, levante a mão. Quem está nos visitando? Vários visitantes. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vamos cantar essa canção de novo. E você vai. Todos podem se confraternizar, mas preferencialmente aqueles que estão nos visitando. Tá bem? Deus abençoe. Mais uma vez, você que nos visita, sinta-se acolhido, acolhida. Seja bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus, tá? É uma alegria muito grande para nós nessa noite estarmos aqui. Eu também estou com uma alegria que meu filho maravilhoso, bonito, flamenguista, tá ali, ó, Natan, né? Que bênção. Hã? João não está com ciúme, ele não vai ficar, ele já está há muito tempo. Mas é assim mesmo, né? Eu disse para ele que o lugar que ele tem ninguém toma, ele não quer acreditar em mim.
né? Mas tudo bem. Depois ele vai com o tempo acreditando, né, João? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Prazer ver muitos irmãos aqui nesta noite, tá? Pessoas que há algum tempo a gente não via. Deus abençoe. Nós temos vários grupos de discipulados, células, que são grupos de comunhão, de confraternização, de crescimento, de aprendizado. A maioria funciona às segundas-feiras. E tem um que acontece aqui na igreja, lá atrás, é a célula Kadosh, às 8 horas, segundas-feiras. Se você quiser participar, você é bem-vindo. Há várias outras boas também, tá bom? Para você estar participando. Deus tem nos dado uma palavra, nos permitido uma palavra para esta noite, muito especial, e a gente crê que Ele vai falar ao teu coração. Então, não, estou bem rouco, devido a essa, sei lá o que está acontecendo, mas uma infecção, não sei, mas enfim, Deus vai nos dar graça. No final, nós queremos dar uma palavra, porque o Espírito de Deus tem nos dado alegria, a gente sabe disso, mas tem sido uma semana difícil para a igreja, por algumas perdas muito importantes. No final a gente fala sobre isso, a gente ora e a gente pede a Deus graça, porque só a graça de Deus para nos dar condição de permanecermos firmes e continuarmos caminhando. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesse lugar. É bom estar no lugar onde a presença de Deus está, porque no lugar que a presença de Deus está é um lugar que se torna agradável. É bom você ir onde Deus se manifesta, onde Deus ele opera. E talvez você que veio aqui, talvez você que tem vindo muitas vezes, ou você que há algum tempo não vinha, chegou aqui e já sentiu algo de Deus, já foi tocado pelo Espírito, e o Espírito Santo falou com você, tá vendo? É aqui que é o seu lugar, porque eu tenho uma obra para fazer. Não é que os outros lugares sejam ruins, e não são, mas o Espírito Santo nos chamou para alguns lugares específicos. E quem sabe nesta noite Deus já falou isso ao teu coração, e essa palavra minha, que não é minha, mas é uma palavra que Deus nos permite falar nesse momento, é só para confirmar o que Ele já colocou dentro de você, porque Ele é fiel para fazer coisas poderosas. O que faz essa igreja uma bênção não é um ministério louvor, não são os pastores, mas é cada um de nós desejando a presença de Deus. Se todos nós desejarmos a presença de Deus, Ele vem. Um dia a gente aqui pregando, alguns vão se lembrar, Deus nos deu uma frase, como tem nos dado várias frases. Ele falou assim: chama que Ele vem. E Ele tem cumprido a sua promessa para com a minha vida, para com a sua. Quando você chama por Ele, Ele vem, Ele se manifesta. Feche teus olhos, nós vamos cantar só um pedacinho, pode ser só violão mesmo, de repente bateria, não sei. A mesma canção, tens liberdade aqui. Diga para ele, bem baixinho, feche teus olhos. Há pessoas que acreditam que vão encontrar Deus numa igreja. Tem gente que acredita nisso. Deus não está numa igreja. Deus se manifesta na igreja. Diferente. Deus está em todos os lugares. Ele diz que habitaria dentro de nós. Não sois vós para mim templo e morada do meu espírito? Não acredite que Deus está numa igreja. Igreja nenhuma pode conter Deus. Nem Deus está nos céus. Não está nos céus. É o céu que está em Deus. Porque como uma coisa criada por Ele pode ser maior do que Ele? Isso é o mistério de Deus. Deus não está nos céus. São os céus ou o céu que está em Deus. Ele é maior do que os nossos dogmas, do que as nossas religiões, do que as nossas concepções. Nós criamos concepções, nós criamos pensamentos, nós criamos formulações para entendermos um pouquinho melhor como Ele se revela. Mas deixa eu te falar, Ele se revela como Ele quer. E Moisés, eu estou te chamando, Moisés, mas eu vou dizer o que lá, Senhor? Diga que eu sou. O eu sou te enviou. Como assim o eu sou? Eu sou o que vocês precisarem. Porque eu não me limito. Eu não me limito
nas circunstâncias, nos momentos difíceis que vocês vivem, nas perdas, nas lutas, eu não me... Eu sou! Eu sou, eu sou! O que você entende como eu sou, Moisés? Eu não preciso mais entender. Eu já estou crendo. Porque às vezes nós queremos entender algumas coisas da parte de Deus. Só procuramos entender porque não cremos. Porque se nós crêssemos, a gente não precisava nem entender. A gente fazia. Só procura entendimento quem ainda não creu, quem ainda não se entregou. E talvez o que você precise nessa noite é justamente o que nós já vamos começar a falar. É um posicionamento de uma igreja que agora ela não apenas precisa dizer assim, A mais A, B mais B, não. Ela só tem uma direção. E nessa direção ela vai, ela prossegue, ela caminha, ela persiste porque ela confia. E aí, em outro momento, Deus vai falar para Moisés: Moisés, o que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Vai lá, Moisés, e livra Israel. Deus não disse que era pouco, Deus não disse que era muito. Deus só deu uma direção. O que nós mais precisamos, amados? A não ser a direção que Deus nos dá. Ele já disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Salmo 23 fala isso: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão comigo todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias, ou para sempre. Deixa Deus se revelar a você nesta noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Oh Deus. Atos 8. Capítulo 8. Versículo 1 diz: E Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia, da Samaria. Versículo 5: Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. No capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos também diz: por aquele tempo, versículo 1, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Ainda, se der tempo de você abrir, Naum. Não é na 2 nem na 3, é Naum, tá? Capítulo 1. Naum, capítulo 1, Antigo Testamento. Naum, capítulo 1, versículo 3, fala assim, ó: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, jamais inocente ou culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são poeiras do seu pé. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, na tempestade, e as nuvens são poeiras dos seus pés. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que já foi lida, por aquilo que o Senhor quer direcionar. Obrigado pela revelação do eu sou. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado por esta noite. Nós, ó Pai, não podemos mais estar andando naquela crença de que tem que estar na igreja no domingo, porque domingo é importante. Não é o domingo que é importante, é o Senhor que é importante. É o Senhor que é o Deus da vida. Se a gente achar que o domingo é o melhor culto, a gente está achando que é o dia que é bom e se esquecendo que é o Senhor quem faz as coisas. E eu não quero me esquecer de quem é o Senhor. O domingo é mais um dia abençoado, um dia legal, um dia maravilhoso, mas é o Senhor que é fiel. Não é o domingo que faz o culto ficar bom, mas é a convicção que eu tenho no Senhor que faz todas as coisas. Então, né, oh meu Deus, nessa noite de revelação, nessa noite que o Senhor está nos revelando princípios corretos para uma caminhada maravilhosa,
Que o Senhor continue a falar, que o Senhor continue a ministrar, que o Senhor continue a direcionar, que o Senhor continue, ó Pai, a operar. E, ó Pai, se for a tua vontade nesse momento, eu já oro por cura nesse lugar. Eu creio no teu poder para curar, para libertar, para salvar. Eu clamo a cobertura do teu sangue sobre esta igreja. Eu clamo libertação em nome de Jesus. E nós clamamos a vida, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Como você percebeu na leitura que nós fizemos, foram 3 leituras, 3 textos distintos. Por isso que é importante sempre um lápis, uma caneta, ou se você tem costume de usar o celular para você fazer a leitura da Bíblia, você tem uma opção geralmente nos aplicativos, que é selecionar e marcar aquele versículo. É bom você também fazer isso, né, caso você queira. Mas como você percebeu na leitura que nós fizemos no dia de hoje, nós estamos percebendo que há uma perseguição contra a igreja. Ali tempestades, ali na verdade vamos se levantar. No capítulo 8 nós vamos ver que quem está perseguindo a igreja é Saulo, e ele está consentindo na morte de Estevão. Capítulo 7 fala que Estevão está vendo os céus abertos, mas ele está levando pedradas. Toda revelação tem um nível de resistência. Toda revelação que Deus nos dá geralmente vem acompanhada com pressões. Eu já falei, mas eu quero apenas relembrar os irmãos. Daniel, capítulo 9, ele está tendo visões, mas ele mesmo vai dizer que as visões que ele tem lhe causam dores. Então não há como vivermos o evangelho sem renúncia. Não há como vivermos o evangelho sem pagarmos um preço. Como diz já o pastor falecido Billy Graham, um grande pastor, um grande evangelista norte-americano, a salvação é de graça, mas o discipulado, ou seja, se tornar igual a ele, custa tudo que nós temos. Você pode dizer isso para alguém? A salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que você tem. Isso é uma verdade. E nós vamos perceber que nesse contexto, deixa eu te falar uma coisa, Deus está nesse lugar, irmãos. A gente não fala isso para ficar bonito, para ficar legal na foto, ficar bonito na mensagem, não. A gente fala porque a gente está percebendo. Há algo de Deus aqui nesta noite. Deixa eu falar para você, eu não sei se você podia ter vindo semana passada, se você pode vir semana que vem, mas você acertou certinho hoje, hein, vindo hoje, porque há algo de Deus para a sua vida nesse lugar, há um favor de Deus. Eu posso perceber o mundo espiritual se movimentando ao nosso favor, desde o começo do culto, quando o irmão Anilson começou a orar, quando as coisas começaram a fluir, quando o louvor começou a ser declarado, quando a igreja começou a exaltar o Senhor, há uma movimentação espiritual nessa noite. Quem está percebendo? Quem está entendendo? Então não se desliga não, meu irmão. Dá lugar para ele, chama que ele vem, pede que ele aparece, busca que você vai encontrar o que ele tem para a sua vida. Sabe, irmãos, há uma perseguição, há uma opressão, há uma guerra contra a igreja. Nos textos que nós lemos, capítulo 12 vai nos falar que Herodes, né, ele mandou prender alguns, e dentre estes Filipe. E Filipe aqui, Tiago, e Tiago aqui, irmão de João, ele vai ser decapitado, ele vai ser morto. Ele prendeu Pedro também, ele só não consegue matar Pedro porque algo aconteceu. Se você ler o capítulo 12, versículo 5, você vai ver que a igreja fazia oração em favor de Pedro a Deus, e Deus enviou o anjo. Deixa eu te falar, sua vitória vem da sua vida de oração. A sua vitória vem da sua intimidade com Deus. A sua vitória não vem de uma campanha que você faz uma vez no ano e nunca mais vai fazer. A sua vitória vem do preço que você paga orando e buscando ao Senhor. Quem quer vitória aqui? Quem deseja vitória, pague um preço de oração, pague um preço de busca. Você vai ver Deus te honrar, meu irmão. Eu sou de uma geração, apesar de não ser tão velho com alguns irmãos aqui nesse altar, eu sou de uma geração, eu acho que aqui só o Wesley, né? Eu sou de uma geração, não faz assim não, que é verdade. Eu sou de uma geração que a gente cantava assim: quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Irmãos amados, sei o quanto tenho chorado, né? Quem lembra disso aí? Esse é das antigas, irmão, né? Quer vitória? A gente cantava isso com alegria, o pau comendo no lombo, a gente ralando, ai Jesus, e a gente nem olhava para trás, a gente seguia em frente.
Hoje em dia, me perdoe a expressão que eu vou usar, essa expressão não sai da minha cabeça. Nós somos os crentes Nutella. Qualquer coisinha a gente, não gostei, não achei bonito, não achei legal, não gostei disso, não gostei daquilo. Naquela época, irmão, era no pandeiro, o pandeiro que apanhava na igreja era um violãozinho, e não tinha violão elétrico não, isso aqui, ó, era violão com cristal. Quem sabe o que é isso aqui? Alguns sabem o que é cristal. É cristal que chama, né? É um amplificador que você comprava. Era o top da galera. Era como você comprar aí um iPhone. O cara era violão. Você comprava um cristal. Quando eu comprei um cristal, botaram no meu violão, eu achei assim aqui, ó. Agora dá para ligar na caixa. E o povo uma alegria, irmãos. O povo uma alegria. Eu cresci numa igreja que era pequena, metodista, depois ela cresceu muito, ela é muito grande hoje, mas no início era uma salinha, e o povo se exprimia e cantava que a vitória vai chorando, cheio me chora, e cantava essa música que cantou aqui, ó. Essa música é velha, irmãos. Jesus em tua presença, desde a época que eu era criança. Pois é, não, aí não deu certo. Aí não deu certo, né? Aí não deu certo. Aí eu joguei contra o partido. Essa música é mais ou menos, né, irmãos? Pois é, mas eu me lembro, dessa vez eu não vou fazer esse tipo de brincadeira mais não, que o tiro saiu agora ao contrário. Mas enfim, a gente estava lá, naquele jeito lá, apertado, mas a gente não olhava para isso. A caixa de som, irmãos, olha, aqui ainda tem que trocar, não está legal, essas caixas já estão velhas, mas era uma caixa desse tamanho, que é chamada caixa multiuso. Aqui você tem uma mesa digital que eles mexem quando vocês veem o pessoal aqui não está mexendo no celular, não está no WhatsApp, não. Bem, eu acho que não. Eles estão mexendo aqui no som, porque é tudo controlado pelo celular, é tudo digital, é tudo sem fio. A mesa era lá atrás, nem fica lá atrás mais, eles mexem para lá e para cá. Um negócio tudo moderno. Bota quantos quiser ali, escuta o fone, sei lá o que, isso, aquilo. É tanta coisa que não dá certo no final. Mas enfim, vocês sabem o que eu estou falando, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Pois é. Mas antigamente, não estou dizendo que era bom não, mas estou dizendo que era uma caixa. E tinha lá assim, 3 entradas para o microfone. Uma para a guitarra, uma para o baixo, uma para o violão. Era assim, irmão. Quem que chegou a pegar essa época aí? Uma caixa com alto-falante grandão, escrito assim, Watson. Era assim, eu me lembro. E aquilo era maravilhoso, irmãos. Quando a igreja tinha 2 daquela, o pessoal falava assim, nossa, está ostentando, hein? Irmãos, mas tinha uma coisa que não faltava, graça de Deus, unção. E o povo está achando que tinha esse clima que eu particularmente estou com frio. De repente lá atrás está mais quente, aqui está mais gelado aqui na frente. Não tinha esse negócio de ar-condicionado não, irmão. Cadeira assim, eram uns bancos, irmão, que a pessoa ficava com a coluna boa ou estragava de vez. Uns bancos duros, mas às vezes farpa. Quem pegou essa época em as farpas, você ia botar a mão assim, passava, agarrava aquela farpa assim na mão. Quem é dessa época aí? Era assim. Mas tinha uma coisa, a gente glorificava a Deus, a gente honrava o Senhor, e a gente não parava por causa de qualquer coisa não. O pessoal fala assim, vamos fazer evangelismo, o povo ia com desejo de evangelizar. Vamos para o monte, o povo ia com desejo para o monte. Eu não estou dizendo que isso não acontece hoje não, estou dizendo que hoje diminuiu, estou dizendo que perdeu-se um pouco dessa essência. Mas aqui, o maior e melhor momento dessa igreja, a igreja está nascendo, a igreja primitiva, é quando a luta começou. Quando a luta começou a ser liberada ali, em meio a muitas perseguições, alguns que estavam ali sem uma certeza de fé, começaram a ser dispersos, como nós lemos. Eu estava falando com uma pessoa ontem, que no balançar da árvore, só o fruto bom permanece. O fruto que não está legal cai. E às vezes Deus balança a árvore, irmãos. Diga para o teu irmão, de vez em quando ele vai balançar a árvore. A gente não quer, mas é verdade. Você está achando que não? Lê lá em Jeremias depois 24. 2 cestos de figos, está lá, de frutos. 1 cesto de figos bons e outro cesto de figos maus. E aí Jeremias, o que é isso, Senhor? Esses são o povo de Israel. Os que são bons estão no cesto bons. Os que são ruins estão no cesto ruins. Se Deus já falou que é assim, irmãos, como que eu vou dizer que não é? E às vezes Deus está sacudindo a árvore.
não é para que ninguém se perca, é para que a gente melhore. Deus não quer a perca de ninguém, a perda de ninguém. Deus não quer que ninguém se desvie, Deus não quer que ninguém vá embora, Deus não quer que ninguém deixe de caminhar, Deus não quer que ninguém deixe de servir a Ele, mas Deus às vezes Ele tem que nos dar a poda. Quem tem pé de uva em casa, já teve pé de uva em casa. Eu já tive 2 vezes no lugar que eu morei, na casa dos meus pais e em uma outra casa. O pé de uva, você corta ele e parece que ele vai morrer, parece que está seco. Morei num lugar aqui na Roma que tinha um pé de uva, que eu tinha muito tempo que eu não via. Eu falei assim, morreu, acabou o pé, acabou. De repente começou a brotar, irmãos. Passou uns 2 meses, ficou verde, ficou uma selva, e aí começou a nascer as uvas. Nascer, e foi nascendo, mas primeiro parecia que estava morto. Na poda, irmãos, você se torna melhor. Na poda eu me torno melhor. Às vezes Deus vai permitir a perseguição, às vezes Deus vai permitir o problema, às vezes Deus vai permitir algumas circunstâncias. Agora eu preciso entender por que eu estou passando por aquilo, porque tem tribulação, tem perseguição que são para nos limitar. E eu preciso de discernimento. Se aquela tribulação, ela vem ao meu encontro para me limitar, eu não cedo à tribulação. Pelo contrário, eu sigo em frente. O apóstolo Paulo, no capítulo 26, 27 do livro de Atos, ele vai dizer que ele está em direção a Roma, e de repente se levanta um grande vento chamado Herocleão. E esse vento é um vento contrário. E ele quer, na verdade, impedir que Paulo chegue ao lugar. É uma tribulação. Nem toda tribulação é uma permissão de Deus, no sentido de que Deus está permitindo ela vir para te abençoar, para te ajudar, para te fortalecer, para te colocar de pé, para te honrar. Às vezes são situações de lutas mesmo, que você não procurou, mas que aconteceram na vida. Nós precisamos entender e não parar diante das dificuldades. O apóstolo Paulo, ele não para, ele olha para aquela perseguição, ele olha para aquele momento difícil, ele olha para aquela circunstância desfavorável, e ele diz, eu vou continuar. Quem nessa noite pode dizer a mesma coisa? Eu vou continuar em meio a essa luta, em meio a essa perseguição, em meio a esse momento difícil. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou prosseguir em fé, porque o meu Deus é fiel. Quem pode dizer nessa noite, o meu Deus é fiel? Ele não falha, ele não muda, ele continua sendo fiel. Aleluia! E o apóstolo Paulo fala isso. Quando ele acaba de falar isso, vem um vento mais forte, e o navio vai a pique, naufraga o navio, eles jogam tudo fora. E Paulo fala assim, o mestre daquele navio lá fala assim, ei, fica tranquilo, Deus já me falou, não temas. As 262 almas que estão aqui, ou seja, 262 vidas que estão aqui, ninguém vai perecer, só o navio. Deus garante a sua vitória, meu irmão. Deus garante a sua vitória, minha irmã. Creia nessa palavra que não é minha, é da Bíblia. Deus garante a sua vitória, Deus te honra, Deus te abençoa. E aí Paulo, então, o navio se perde, eles caem lá no mar, e eles vão para uma ilha. E naquela ilha, o pessoal fala assim, esse homem é de Deus, esse homem é de Deus, esse homem tem uma palavra poderosa. Aí Paulo fica até alegre. Aí eles vão fazer uma fogueira. Quando Paulo vai pegar lá num galho lá, vem uma víbora, vem uma cobra e pica Paulo. Ele fica sacudindo a mão com a víbora e joga ela no fogo. E as pessoas falam assim, esse cara é do capeta. Primeiro foi o vento contrário, depois foi o naufrágio, e agora uma víbora. Não esquente com o que as pessoas estão falando a seu respeito. Elas não sabem nada da sua vida com Deus. É Deus quem conhece você. É Deus quem sabe quem é você. Deus é quem sabe o que você passa. É Deus quem sabe o que você vive. É Deus quem sabe a conta que você tem para pagar, a luta que você tem passado, a dificuldade que você enfrenta. É Deus que te conhece. As pessoas não estão entendendo a prova que você está passando, e elas não precisam entender. Mas uma coisa nós precisamos saber, nós precisamos lembrar: o Deus que nos chamou é fiel para nos abençoar. Cobra nenhuma, veneno nenhum vai ter poder sobre a sua vida, porque maior que está em você, meu irmão. As pessoas começam a murmurar: ah, não, esse homem não é de Deus, não. Porque elas estão vendo um momento difícil. Tem gente que só fala no momento difícil, tem gente que no momento difícil cala e deixa Deus falar por ele. Paulo não ficou brigando, Paulo não ficou discutindo. Paulo se calou e disse: eu vou para Roma. E Paulo chegou onde ele queria, porque Paulo, ele tinha um desejo no seu coração. Paulo tinha um objetivo.
Por isso, irmãos, eu quero dizer para você, não desista. Continue lutando, continue perseverando. Como diz Paulo no final da sua jornada, da sua caminhada, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele perseverou. E Deus foi honrando a ele, Deus foi honrando. Agora nós precisamos entender também que no meio da tempestade, como nós lemos lá em Naum, no meio das circunstâncias difíceis, no meio da tormenta, pode ter uma disciplina de Deus. Quantas vezes, amados, Deus já me disciplinou por uma necessidade que eu nem sabia que eu tinha, mas que no processo, na caminhada, Ele foi me mostrando que eu precisava aprender, que eu precisava melhorar, que eu precisava crescer. Talvez essa luta que você está enfrentando é a forma de Deus trabalhar no teu coração. Você lembra daquele versículo que está lá em Êxodo, que fala assim: eu te pus no deserto para te mostrar o que estava no teu coração? Às vezes é assim, irmãos. Deus permite lutas. E não fique chateado com o que eu vou te falar agora. Por favor, não brigue comigo. Mas na escola dizem que para você passar do primeiro ano para o segundo, você tem que passar de série. Se você não passou, porque você é aluno repetente. Vou dando um exemplo aqui. E às vezes nós estamos repetindo a mesma prova porque nós não fomos aprovados nela ainda. Pergunta para o teu irmão: você já foi aprovado na prova que Deus te deu? Quem não foi aprovado, não tem conselho. Na sala de aula é assim, junto ao final de ano, os professores, aí falam assim: não, o Wesley é um bom aluno, o Wesley é um bom amigo, vamos passar ele pelo conselho. Não é um conselho. Nós precisamos aprender, nós precisamos passar, e tem gente ainda vivendo a mesma luta. Você pergunta a pessoa assim, eu conheço pessoas, não são daqui não, de outras cidades que eu já passei. Você fala: e aí? E eu estou na guerra ainda. Que guerra? A guerra azul. Azul não, que lembra de caneta azul, né? Tá chato esse negócio, né? Caneta azul, chega, não aguento mais isso, né? A guerra vermelha. Aí eu falei: hã? Perdeu? Vermelho não pode. Vermelho pode, né? Vermelho é uma cor bonita, gente, né? Hã? Não sei se ganhou, perdeu, empatou, não sei como foi. Ganhou? Ah, então tá bom, ganhou, aleluia, Jesus. É um momento aqui de contração. Segue o líder. Ah, bem, vamos lá. Vamos lá, voltando para a palavra. Vocês estão me tirando da concentração. Aí você pergunta a pessoa: e aí a luta? Continua vermelha. Aí passa um ano, continua a luta? Vermelha. Não muda, irmãos. Eu não estou dizendo que todo caso é assim, não existe todo caso. Mas tem coisas que nós precisamos vencer para nós avançarmos. E Paulo venceu, Paulo rompeu, Paulo conseguiu. Eu começo a ver isso aqui, irmãos, vejo que Deus nos disciplina. Deixa Deus te ensinar, deixa Deus te mostrar, deixa Deus te guiar. E por fim, eu não vou demorar muito nessa noite. Não existe coincidência no reino de Deus, mas sim uma convergência que o Senhor faz. Pela última vez eu lhe peço isso, por favor, fale com alguém que está perto de você, ou próximo a você, diga o seguinte: Deus tem um propósito na sua vida. Diga para ele ou para ela: apesar das circunstâncias, Deus tem um propósito. Fala assim: talvez você não está entendendo nada, talvez você não está compreendendo nada, mas Deus tem um propósito. Vamos olhar bem para o texto, irmãos. Os discípulos não estavam entendendo. Tiago, irmãos, foi morto, decapitado. Alguns fugiram, outros ficaram com medo. Não tinha como entender, humanamente falando, e nem sempre vamos conseguir entender. Mas como nós temos falamos hoje, bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer para você mesmo? Diga para você: bem sei que tudo pode, Senhor, e que nenhum dos teus planos pode ser impedidos. Porque, amados, a palavra já diz que agindo Ele, quem impedirá? Agindo o Senhor, quem dirá que não tem como acontecer?
Ontem eu estava ministrando para uns jovens ali em Guaba Grande de manhã, e eu falava que às vezes nós precisamos ter uma visão de reino, uma visão, às vezes não, sempre nós devemos ter uma visão de reino, mas uma visão de continuidade. Eu estava falando da tâmara. A tâmara é uma planta, um fruto, né, lá de Israel. E na Bíblia fala assim, olha, sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, para a terra que mana leite e mel. Eu estava falando para esses jovens que o mel em Israel não é mel de abelha como nós temos aqui no Brasil, né? Mel de abelha, não é mel assim. Tem até mel de abelha lá cultivado, mas não era esse mel, era o mel de tâmara. A fruta que destilava muito doce e virava um mel. A gente fazia o mel com aquela fruta. Literalmente era mel, era uma forma de adoçar outros alimentos, tâmara. A grande questão da tâmara, como eu já tenho falado aqui nessa igreja, é que quem planta tâmara não colhe. Geralmente não colhe. Por quê? Porque ela demora 70 anos para dar. Então, se eu estou colhendo hoje, é porque alguém lá atrás plantou. E se eu estou plantando hoje, é para alguém lá na frente colher. Paulo está fazendo o que está fazendo aqui, lá na frente, enfrentando as lutas, para que uma próxima geração possa vivenciar. Os apóstolos não largaram o desafio da missão, porque eles entendiam que tinha uma geração para que depois pudesse também ouvir falar de Jesus, pudesse ser abençoada. Por isso, meu irmão, eu quero convidar você a entender que é um projeto de Deus, não há coincidência, há uma convergência, não é à toa que nós estamos aqui nesta noite, não há por acaso, há um propósito de Deus. Aliás, para alguns, escute bem o que eu vou falar, que eu estou terminando. Essa igreja não é o templo, mas o propósito de Deus nesse lugar é para a sua vida como imã. Por mais que você se afaste, por mais que você vá para longe, o imã te atrai de novo. Que bênção é isso na sua vida. Você pode ir lá, você pode ir lá, você pode ir lá. Eu posso me esquecer de você, porque eu sou limitado. Infelizmente, me perdoe se eu me esqueci. Mas Deus te colocou no imã. E Deus está te atraindo para perto dele cada vez mais. Não tem nada a ver com a igreja metodista, tem a ver com o propósito dele neste lugar. E a gente não entende, irmãos. Às vezes eu não entendo. Às vezes eu não compreendo. Como diz aquela canção, não compreendo os meus caminhos, mas te darei o quê? A minha canção. E depois a gente vai cantar assim, vai valer a pena. Essa igreja está superando as suas dificuldades. Essa igreja está se levantando. Essa igreja está triunfando. E não é por falta de luta, não. Ela está triunfando porque ela decidiu perseverar. Por isso que eu amo aquela passagem lá de Isaías 32, versículo 8, que fala: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza ele irá perseverar. Jó capítulo 22, versículo 23, 24: se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos. Porque quando você deseja ir, Deus te honra. E eu quero terminar, é a terceira vez, né? Então eu termino de verdade. Falando para você o seguinte: não é o pastor Bruno que tem que ganhar, não é o João, não é o Giovanni, não é a Kailane, não é a Débora, não é o Zés, não é o Adriano, não é o Wesley. Somos todos nós. Esses dias eu estava em um lugar, o Arilson estava lá comigo, o João estava lá. Eu escutei um missionário que estava lá um dos países da África, contando uma história que ele vivenciou agora, ano passado. Ele disse que ele chegou numa aldeia, as crianças africanas, infelizmente, sim, com muitas necessidades, e ele falou assim: a primeira que for daqui, um exemplo, daqui no final da igreja e voltar, vai ganhar essa barra de chocolate que ele tinha levado na viagem. As crianças ficaram loucas, uma barra de chocolate, lá na África, não é que não tem, mas assim, crianças muito, muito carentes, e eram umas, 5, 10, 15 crianças. E ele falou assim: a primeira que for, para ele criar uma relação com as crianças, estão me entendendo? Vai criar uma relação com as crianças. A primeira que for correndo e voltar, ganha. Sabe o que as crianças fizeram? Vem cá vocês duas aqui, vem cá vocês três, vem cá, dá a mão aqui. As crianças dá a mão aqui, dá a mão.
As crianças deram as mãos uma na outra, quebraram o missionário, saíram andando tudo junto. E voltaram tudo junto. E falou assim: aqui é o seguinte, se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha. Criança. É disso que a gente precisa, irmãos. Paulo está falando para uma igreja que não vai vencer sozinha. Não é o apóstolo Paulo que vence, não é o pastor Bruno, não é você ou eu. É a igreja. Quem é a igreja aqui? Deus está te chamando para vencer. Por isso, para nós metodistas, arminianos, uma questão teológica, não vou entrar nesses detalhes aqui agora, a salvação é condicional. Ela pode ser perdida e ela pode ser alcançada. Quando é que eu estou salvo? Quando eu estou na igreja. Não é igreja tempo, é igreja vontade de Deus, propósito de Deus, você está me entendendo? Se eu estou no barco chamado igreja, não é metodista, não é assembleia, não é batista, mas se eu estou no barco chamado propósito de Deus, eu vou ser salvo. Se eu estou fora do barco chamado propósito de Deus, eu perco a salvação. Então eu quero dizer para você, no nome de Jesus, que Deus quer te honrar nessa noite. Coloque-se de pé, por favor. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não sei se você estava pensando em parar, se você já tinha parado, se você se sente como um imã sendo atraído. Eu não sei se você tem passado por luta, ventos, tempestades, se você tem perdido. Eu sei que Deus te chamou hoje para você ganhar. Não é ganhar sozinho, é ganhar no reino, é ganhar com Ele, é ganhar com a igreja, é ganhar na presença, é ganhar junto com Ele. Eu não sei como você está, eu só sei que há algo de Deus aqui nesse altar para você. Eu vou repetir só mais uma vez: há algo do Pai para você aqui nesse altar. E não importa como você chegou, importa a decisão que você toma nesse momento. Eu quero orar com você. Se o Senhor falou teu coração, sai do seu lugar. Chama Ele. Às vezes a gente acha que Deus vai nos mandar para o nível mais profundo, que Deus vai nos enviar para a luta, achando que Ele não vai com a gente. Lógico que Ele vai com a gente, lógico que Ele vem com a gente. Veja Deus agora. Veja Deus na sua casa. Veja Deus na sua família. Veja Deus no seu trabalho. Veja Deus a cada momento. Veja Deus nessa igreja. Veja Deus com você. Ele pega pelas tuas mãos nesse momento. Espírito Santo. Veja Deus na sua família. Mesmo meias lutas. Quem diz que a luta vai tirar o agir de Deus? Quem diz para você que a perseguição vai impedir de Deus agir? Ei, eu estou vendo o agir invisível de Deus aqui nesta noite. Deus está agindo em casas. Deus está agindo em famílias. Receba de Deus. 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 Deus. Espírito Santo.